Olá, queridos, muito bom dia, que Deus abençoe seu caminho, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida no dia de hoje, amém? Vamos ao blog de número 39, falando sobre cura emocional, curando o emocional, segundo o que as Escrituras Sagradas nos dizem. E estamos em análise do porquê que Deus permite a ferida, por que existe ferida emocional, por que a própria Escritura Sagrada fala que Deus permite que haja uma ferida e depois Ele mesmo a cura. Muito bem. Tudo que sai do estado imóvel, sai do estado estagnado, tudo que começa a se mexer, a se movimentar, principalmente estando debaixo de influência, sujeito a ser influenciado por más interpretações, más definições dos pensamentos, das reações, dos sentimentos, das emoções, das expressões, tudo que está debaixo do livre-arbítrio tende-se a ter uma interpretação variada. E quando o ser humano ele está dentro do livre-arbítrio com interpretação variada, é inevitável que qualquer área, em qualquer coisa que se faça, em qualquer movimento que se haja, não se há feridas, não se tenha feridas, ou seja, as más interpretações daquilo que em um projeto, em uma definição, independente da área, esteja se fazendo ou se construindo. Então, em outras palavras, a ferida ela é inevitável, porque a partir do momento que até uma criança começa a desempenhar o seu dom, o seu talento, a sua criatividade, e a ideia dela, ela começa a ter diferente muitas vezes dos seus amiguinhos do lado, ou dos seus pais, ou dos seus mentores que estão ali em observação, a própria diferença entre o que ela pensa e aqueles que estão ao redor, se não for bem aplicada, bem administrada, bem cuidada para continuar motivando aquela criança, começa a se tornar uma ferida, um bloqueio emocional, um rompimento dos seus resultados e da sua aceitação própria. Por quê? Porque a liberdade junto com o livre-arbítrio, junto com a sujeição de influência que o ser humano tem, pode causar más interpretações e isso pode causar ferida emocional. Então nós, em qualquer coisa que fazemos, sofremos o risco de ter feridas emocionais. E como que Deus permite isso? E como que isso pode se agravar? E depois como que o Senhor estabelece a cura? Por que precisa o processo de abrir uma ferida e depois cicatrizar, fechar uma ferida e tratar sobre ela? Um ótimo tema, onde nós estamos estudando hoje sobre a distância, o poder da distância, tomando um exemplo, né? Muitas vezes quando nós temos uma ferida, de repente num relacionamento, nós não entendemos a opinião de alguém, ou de repente há uma diferença entre uma opinião no serviço, no trabalho, e há então aquela distância. Por que existe distância? Às vezes, por exemplo, um casal que se separa por causa de um problema de traição e de repente um começa a orar, pedir a Deus, pedir o retorno, pedir a volta, e parece que o que mais acontece por mais oração é a distância. Por que Deus permite distância no período que eu estou sofrendo com feridas emocionais? E nós vemos então nessa postagem que a distância é um processo onde ela ajuda a cura emocional. A distância, ela tanto é uma prevenção para cuidar dos primeiros socorros da saúde do coração, como também a distância, ela ajuda na definição de si mesmo antes de tratar com o outro a respeito daquela ferida que se estabeleceu. Tendo em base hoje do primeiro relacionamento existente que houve ferida e houve rompimento. Esse primeiro relacionamento foi Deus que teve ao criar o ser humano, Adão, e ele deu então algumas orientações para Adão e disse: Adão, faça assim, haja assim, tome esse cuidado, tenha essa atitude. E Adão então acabou não tomando, foi por uma direção equivocada, ele teve uma direção própria, do jeito que ele queria, e então aquele relacionamento se rompeu. Aquele relacionamento teve uma ferida, houve uma má interpretação, uma atitude de má interpretação, e aquilo acabou ferindo o relacionamento do ser humano, de Adão, com Deus, com o coração de Deus. Qual foi a atitude de Deus quando ele se feriu? Quando houve um rompimento, um ferimento no relacionamento que ele teve com o homem. A Bíblia diz que Deus estabeleceu a distância.
Deus não deixou de amar o homem, não deixou de ser Deus, nem deixou que o homem deixasse de existir. Eu vou tirar sua existência, sua vida, não vai ter homem mais, vai ter ser humano mais. Não. Deus permitiu que Adão e Eva continuassem sendo existentes. Deus continuou amando o ser humano, cuidando de tudo que ele criou, mas ele estabeleceu, então, distância. Por que Deus estabeleceu distância justo no momento que o homem estava mais longe ainda de Deus, estava ferido, o relacionamento estava se rompendo? Por que Deus estabeleceu distância e disse para o homem, você vai sair do jardim, você agora vai trabalhar e você vai agora se sustentar pelo esforço do seu trabalho, por aquilo que eu já te ensinei? Porque agora não tem mais comunhão de todo dia, de conversação, de diálogo. Existe agora uma distância porque tem ferida no relacionamento. Nós estamos observando então que a ferida, ela quando se torna muito grande, precisa de uma distância para que as definições comecem pouco a pouco serem reorganizadas e colocadas nos seus devidos lugares. Estamos então analisando sobre processo de cura emocional. Você que gosta, acompanhe comigo. Um ótimo tempo. Que o Senhor te abençoe, um ótimo dia, um beijo no seu coração, ótima tarde, Jesus te ama e eu também.